Olá! Agora nesta aula eu vou dar um exemplo de como fazer um móvel tamponado. Tamponado que nós chamamos são com as frentinhas assim, ó, frentinhas embutidas. E o tradicional é que seja com 25 milímetros de espessura externa, né, para que ele fique mais vistoso e mais bonito. É lógico, mas vocês podem estar fazendo com 15 ou 18 externo. Vai muito do gosto. É lógico que assim o móvel fica bem mais vistoso, mais bonito. Então aqui eu dei um exemplo de um gaveteiro, né? Com as frentinhas embutidas aqui, ó. Porque através da matemática de um gaveteiro como esse, vocês vão entender como fazer um móvel embutido e assim vocês poderão fazer qualquer outro. No caso, se aqui fosse porta, né? Se aqui fosse porta, seria a mesma coisa, mesma matemática da caixa. E a porta que seria inteira, com folga de 2 milímetros de cada lado, a menos, né? Com uma folguinha de 2 milímetros de cada lado. Então aqui será, o módulo terá 500 de profundidade, uma altura de 700 e largura de 400 milímetros. Aqui são as informações básicas, a estrutura do móvel, que pode ser, né, a espessura das caixas internas do módulo 15 milímetros, espessura da caixa interna da gaveta 15 milímetros, espessura da caixa externa do módulo 25 milímetros. É aqui onde eu estou falando. Esses 25 milímetros poderá ser também com 15 ou 18, aí vai muito do que vocês desejam. A espessura de frente, 15 milímetros, eu vou colocar com 15, que é para aproveitar todos esses de 15, aí a gente já faz com 15, né? A não ser que seja uma frente muito grande, a gente faz com 18 para não empenar. Mas, no caso desses módulos aí, geralmente a gente faz com 15 milímetros. Fundo das gavetas, 6 milímetros. E o fundo do módulo também será com 6 milímetros. Então a primeira coisa que a gente faz é achar as medidas das peças da caixa interna. Primeiro é o teto da caixa interna, que será a espessura das laterais, a largura total do módulo, que é 400, né? Menos a espessura das laterais externas, que será, cada lateral será de 25, então é menos 2 vezes de 25, vezes a profundidade total de 500, menos embutido da frente, 17 milímetros, como a frentinha será de 15, eu sempre deixo 2 milímetros a mais de folga, para que ela fique embutida, bem embutidinha aqui para dentro. E nós temos que considerar também os 6 milímetros do fundo, que será colocado lá atrás. Então será aqui, ó, menos o embutido da frente, 17 milímetros, menos a espessura do fundo, 6 milímetros. Então acharemos esta medida, uma peça, que é o teto. A base é a mesma coisa da caixa interna. E aí a altura agora a caixa interna, a lateral da caixa interna, é a altura total do módulo, menos a espessura da caixa externa, que é 25 e 25, menos a espessura de teto e base da caixa interna,
E nós vamos achar também esta medida aqui, que vai ser também a profundidade interna, que é essa aqui que a gente já achou, 477, duas peças. Agora, teto da caixa externa será a largura total do módulo pela profundidade total, 500 por 400. E a base também é a mesma coisa, que a peça de baixo é o mesmo tamanho da peça de cima. Agora, altura total, laterais da caixa externa. É a altura total do módulo menos a espessura de teto e base, que será 2 vezes 25, pela profundidade total. Então, nós achamos essa medida, duas peças, como são duas. Então, é fácil fazer um módulo com as portas embutidas. E aí, para medirmos a caixa das gavetas, primeiro nós temos que achar o espaço interno da caixa, que será a largura total do módulo, menos a espessura das laterais externas, menos a espessura das laterais internas, da caixa interna. Aí nós vamos achar aqui o espaço interno. Após acharmos o espaço interno, nós vamos agora começar as peças da caixa interna da gaveta. Então a altura primeiro nós temos que achar aqui, desculpa gente, é erro meu, a frente da gaveta, porque nós temos que definir qual a altura que vai ficar as frentinhas para sabermos a altura que deveremos fazer as caixas internas da gaveta, porque a caixa interna da gaveta não pode ser maior do que a frente, e o bom é que fique abaixo da medida da madeira, para que ela não ultrapasse onde vai ficar ali o puxador, né? Onde vai ser acoplado o puxador. Então, nós temos que achar primeiro a medida das frentinhas. Então, é igual a altura total do módulo menos a espessura do teto e base externa. Agora, menos 4 perfil puxador, que aqui temos 4 perfis. Cada um tem 35 milímetros. Pronto. Menos folga entre frentes. Aqui são quantas folgas? Tem uma aqui embaixo, mais uma aqui entre uma frentinha e outra, 2. Mais uma aqui, 3. Mais uma aqui, 4. E mais uma aqui, 5. Então, menos folga entre frentes, 10 milímetros. Dividido por 4, que são 4 frentes. Então, a largura... pela largura total do módulo, que vai ser agora a largura aqui da frentinha, vezes a largura total do módulo, 400 milímetros, menos a espessura das laterais externas, menos folgas laterais, 4 milímetros, 2 milímetros de cada lado. Pronto, seguindo isso daqui, nós encontraremos o tamanho exato da madeira aqui do MDF que vai ficar na frentinha da gaveta, que será 125 milímetros. E a largura vai ficar com 346. Tá, aqui são 4 peças, então nós já sabemos que aquela madeira ali do MDF da frentinha terá 125. Então agora, para que a caixa interna da gaveta não fique pegando no puxador, no perfil, e esse perfil costuma vir
com um encaixe de 15 milímetros, então teremos que fazer a caixa interna com 110 milímetros. Então agora, a contrafrente da gaveta. Já sabemos que a altura da caixa interna terá que ser de 110, que está aqui, ó. Agora vamos ver quanto vai ficar a contrafrente. Então é o espaço interno, o interno mesmo lá dentro, que sobrou lá dentro, 320 milímetros, menos a espessura da corrediça, 27 milímetros, que é aquela folga que a gente precisa para a corrediça, 27 milímetros, menos laterais da gaveta, que é a estrutura do móvel, né? Que é 15 milímetros, as laterais da gaveta, por 110, que vai ser a altura da gavetinha. Então, vai ficar, encontramos essa medida. 8 peças, porque cada gaveta tem 2 contrafrente, cada uma, então 8 peças. E agora, a medida das laterais da caixa da gaveta será aquela medida da corrediça. Como esse módulo tem 500 de profundidade, mas ainda tem o fundo que vai lá, a frentinha vai ficar embutida. Então, qual corrediça que está abaixo disso? 450. Então, a corrediça 450 dá. Então, quer dizer que a lateral da gaveta também terá 450 de comprimento. Então, medida da corrediça mais próxima a 20 milímetros a menos da profundidade da caixa interna. Então, 450 milímetros por 110. Está aqui. São 8 peças. Agora, o fundo do módulo será a largura total menos a espessura das laterais. Será a largura menos as 2 espessuras das laterais externas aqui. 25. Porque ele ficará embutido também. Ele será parafusado na caixa interna e ficará embutido no módulo. Agora, a altura será também a altura total menos a espessura do teto e da base externa, de 25 cada um, para ficar tudo, o fundo ficar embutido lá. Uma peça. E o fundo das gavetas é o mesmo que do roupeiro lá, das outras aulas, que será a contrafrente, né? Comprimento da contrafrente, mais a espessura das laterais da gaveta. E aí chegaremos à medida total, 4 peças, como são 4 gavetas. Então, é fácil, gente. E depois eu vou fazer uma aula, mais para frente tem uma aula, onde eu vou estar montando mostrando para vocês o passo a passo, como montar um móvel desse, fazer as colagens, as montagens, parafuso e tal. E aí vocês vão acabar de entender tudo certinho. Então, a próxima aula agora eu vou passar para vocês o conceito de como montar, o que serve, para que serve, o que é um gabarito. Que é uma peça que nós vamos usar muito nas montagens, na prática. Usaremos muito no roupeiro, por exemplo. Então, vejo vocês na próxima aula.